Olá, pessoal! Mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, aqui no centro de Porto Alegre, no Estúdio Hall, com o Do Lado de Cá, aqui na sede do Sind Bancários, que bem na Rua da Ladeira, pertinho aqui da Praça dos Poderes, Juremir Machado da Silva. Tudo bem, professor? Tudo, feliz ano 2020, novo, né? para nós, né? 2025 tem sido bom contigo nesses primeiros Até dias. agora não aconteceu nada de ruim, né? Tem acontecido coisas boas. A Fernanda Torres ganhou Começamos o bem já Globo com a de Fernanda Ouro. Torres ganhando o Globo de Ouro. Tá bem, tá bem. O Brasil começa bem. Começamos bem, né? Eu acho que Claro, sim. tem também os problemas do tipo que teve de gente aí que morreu com comida envenenada em Torres, acho que no Maranhão, no Piauí, Bolo que estava bolo envenenado. envenenado. No Maranhão não foi no É, Piauí. é no Piauí, Foi no né? Piauí, e é um pessoal que participa de programa social, né? Que Isso, distribui isso. alimentação e tal. Mas É uma enfim, loucura. ano Não, e novo, vida tivemos nova. mais ou menos, né, Juramino? Em Porto Alegre, ano novo, vida velha, porque a posse do prefeito foi impedida porque não tinha luz e estava Prefeito, tudo alagado. prefeito foi empossado. Foi Postado ali. literalmente, Isso. literalmente empossado. Mas o assunto de hoje tem a ver com prefeitura, tem a ver com a nossa cidade, porque o do lado de cá vai tratar sobre essa mobilização que está sendo conduzida aí por boa parte da sociedade civil para que haja uma participação social na discussão da proposta de parceria público-privada da gestão de resíduos sólidos que a Prefeitura de Porto Alegre colocou numa consulta pública recentemente. A gente está recebendo aqui a professora Ana Mercedes Icaza, ela é cientista social, mestre em sociologia, doutora em ciências sociais e políticas, referência no estudo e no desenvolvimento da economia solidária, professora da Faculdade de Administração da Universidade de Rio Grande e integrante do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa. Falei tudo certinho, professora? Boa tarde. Só não é Rio Grande, é Rio Grande do Sul, é a URGS. É da URGS. Quando falou Rio Grande, fiquei pensando assim. Eu fiquei pensando também, só que eu acho que foi no texto, Laís, que ficou assim, ó, Faculdade de Administração da Universidade do Rio Grande do Sul. Faltou o federal, daí eu fiquei na dúvida, entendeu? Não deixa de ser, né? Rio É Grande. da URGS. E aí, o que uma pessoa faz na dúvida? Professora, falei tudo certinho? Não. Foi por isso essa Claro, evidente, né? Sabe quando tu vê que fez uma cacaca, entendeu? Quando tu vê que fez uma coisa que não era bem assim, tá meio... Ficou em dúvida, pediu um esclarecimento. Como diria, né? Na dúvida, não ultrapasse. Tá certo. Tudo bem, professor? Tudo Obrigado por estar aqui bem. com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos falar um pouco para as pessoas entenderem, professor, o que é exatamente, né, essa discussão que está sendo proposta sobre essa gestão de resíduos sólidos, como isso é feito hoje, qual é a ideia que está em discussão no momento? Sim, na verdade, nós iniciamos um movimento de debate sobre essa questão dos resíduos sólidos de Porto Alegre a partir de um trabalho que nós temos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com os catadores e catadoras, as cooperativas catadores e catadoras de materiais recicláveis, que já vem em um processo de deterioro muito grande, né? Porto Alegre é uma referência, foi uma referência na instalação das unidades de triagem nos anos 90. E esse modelo ele foi uma referência no Brasil. E, infelizmente, ele vem se deteriorando com o passar do tempo e ele está em uma situação bastante crítica em relação a essas unidades de triagem. Nós temos realmente uma situação ruim em relação a toda a gestão de resíduos de Porto Alegre. Nós temos uma baixíssima, não tem praticamente educação ambiental, não temos uma baixíssima taxa de reciclável, Lixo de reciclado. lixo reciclável, tá? Em torno de 5, 7%, que é muito baixo. Nós temos problemas não tem com compostagem e no caso dos catadores de material recicláveis, a situação é terrível. Os equipamentos são praticamente os equipamentos da década de 90, então um deterioro muito grande. Se você vê as unidades em uma situação terrível, por muito tempo também o Brasil acabou importando o lixo, então o lixo acabou sendo o lixo, os resíduos acabaram, o preço dos resíduos acabou diminuindo muito. Então você tem hoje uma situação muito ruim, sendo que os catadores e catadoras são atores fundamentais, né, para esse processo ambiental na cidade. Então você tem hoje a maioria das unidades isso com estruturas muito deterioradas, e você tem também uma situação de uma renda muito baixa.
Para você ter uma ideia, tem unidades que estão R$500, R$600 por mês, a partir de toda uma desarticulação também das políticas, uma desarticulação do processo inclusive. Não tem praticamente, vocês já ouviram, uma educação ambiental sobre a gestão sobre a coleta seletiva em Porto Alegre, uma desarticulação também da coleta seletiva com as próprias associações, que é uma demanda, inclusive, dos catadores de poder articular com eles. Então, esse processo já vem com a enchente, a situação se complicou, porque, na verdade, 7 das 13, 15 unidades, porque isso varia, né? As unidades que são conveniadas com a prefeitura, a situação se complicou, porque 7 foram totalmente destruídas, então é um processo de negociação, e nesse meio tempo de processo de mediação, a prefeitura, inclusive, se conseguiu que se desse um auxílio por um tempo, um auxílio para complementar essa renda que estava numa catástrofe. E nesse meio tempo, então, ficou sabendo que a prefeitura estava negociando um processo, uma PPP. A PPP agora todo mundo conhece em todo que lugar, né? Então, essa é a grande solução. Então, a grande solução da prefeitura agora, com esse caos, também a enchente evidenciou os problemas, né? O problema da quantidade de resíduos que vão para a terra, podendo ser recicláveis, o problema é isso que eu falei da compostagem. Então, as questões se evidenciaram e aí se ficou sabendo, não, temos uma PPP. A gestão do lixo todo em Porto Alegre é um pouco... Vou chamar de resíduos. Resíduos. Sim, então, eu digo a coleta do lixo, eu não vou falar dos resíduos, eu tô dizendo, é meio assustador até, né, dizendo que a falta de educação, assim, porque as ruas do centro, minha mãe mora na Demétrio Ribeiro, e aqueles containers, e que fica assim, eu passo o dia inteiro na volta, em tudo que é lugar, o lixo é colocado em qualquer canto nas ruas de Porto Alegre. Então, e se coloca muito lixo orgânico dentro também. Mas Exatamente. eu acho que inclusive, a uma boa parte né? A taxa de recicláveis, de triagem dos resíduos, ela é maior por causa dos catadores de rua também. Porque vocês veem, né, eles às vezes entram nos próprios containers para poder fazer isso, porque na verdade há uma fragilidade. Então, sim, nós temos um problema e, de fato, esse é o ponto de partida. Então, por isso que a PPP ela vem sendo problemática. A prefeitura vem dizendo, tá ruim, sabe como é que é, né? Todos os processos das PPP sempre são assim. Você deixa de cair, promove o caos, e aí você vai me dizer do container, você vai me falar, sim, tá um desastre. Então tá. Então, qual é a solução? Por lá. A PPP. E essa é a situação que a gente está enfrentando para dizer, não, peraí, essa é uma solução que não é, o problema o buraco é mais embaixo, né? A coisa tem que ser analisada. E por aí é que então nós entramos para discutir essa questão dessa PPP que a prefeitura está propondo a partir dessa fragilidade, dessa situação caótica que realmente está os resíduos sólidos em Porto Marcelo Alegre. Kunrat, que eu acho que é seu colega. Sim, é meu colega. Ele me falou dessa situação. Ele comentou que essa consulta popular ela fica aberta por um bom tempo, até eu acho que lá por dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro. 21 de fevereiro, tá desde o dia 23 de dezembro, Jeremias. Agora, eu imagino que tem assim, muitas etapas em que se possa realmente participar. O que ele me disse, é preciso uma mobilização para que a PPP ou não seja feita, ou seja discutida, para que os termos dessa PPP possam ser adequados. Então, eu creio que as pessoas gostariam de entender assim, como é que isso acontece. Tá? Essa consulta popular está aberta, tem reuniões, tem audiências, tem encontros com a prefeitura para manifestar posições em relação a isso? Na verdade, aí começa a mobilização. O que aconteceu? Apareceu a consulta, então a consulta foi lançada em 4 de dezembro, e aí eram 60 dias para a consulta. 4 de dezembro, né? Ou seja, todo final do ano, então é uma coisa que já é um problema. Mas antes da consulta, o problema é que a PPP saiu sem nenhum tipo de conversa com os principais atores, entre eles os catadores. A prefeitura abriu alguns estudos, houve as empresas que se candidataram, e daí, de repente, agora tem essa PPP. Sendo que o ideal seria, se você está trazendo um problema da cidade, discutir com os principais atores que estão funcionando. Então, já começa por aí, viu, Jeremy? Aí, depois, o que aconteceu? 4 de dezembro foi lançado, e a primeira reação foi, gente, mas não dá tempo de discutir. Nós estamos falando de uma questão, porque é uma concessão para 35 anos.
Então, como assim nós vamos abrir uma PPP que vai discutir os resíduos da cidade por 35 anos em pleno dezembro, né? Os órgãos também públicos todos em recesso, então a primeira mobilização foi justamente para pedir, o movimento, né, nacional dos catadores entrou com uma ação civil pública para pedir um adiamento desse prazo. Já houve, então, um adiamento, a própria prefeitura depois revisou e disse, é verdade, não, aí ampliou para 21 de fevereiro, mas a primeira questão é essa, tem que ter o tempo necessário, porque nós estamos falando de uma concessão por 35 anos, de um problema que é sério na cidade e que precisa realmente de tempo. Então, esse é o primeiro, nós estamos querendo mais tempo. O segundo é a questão de como está sendo feita essa consulta, né? Porque o que é a consulta pública? Tem audiência? Tem debate? Não. O que tem? É um formulário no Google Forms, onde você disse, para tu ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, são mais de... Quantos documentos, Fagner? Uns 30. Deixa eu avisar o pessoal que está vendo, o Fagner já está aqui com a gente, Fagner Antônio Jandrei. Fagner é membro da Secretaria Estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Seja bem-vindo, Fagner. Olá, tudo bem? Beleza. Estava Bem-vindo. explicando por que da mobilização, foi o que eles me perguntaram aqui, Fagner. Então, eu estava explicando assim, é uma consulta que já foi feita sem nenhum tipo de debate anterior, é uma consulta que depois é feita em um período ruim, em termos de poder realmente participar, e, por outro lado, ela é feita de uma forma absolutamente... Não pode se chamar consulta, não tem debate, não tem audiência pública, e não tem audiência, não tem debate, e o que tem é um Google Forms, onde você vai elencar um dos anexos, eu não me lembro quantos anexos são, vocês vão ver, não se acham naquele... Ou seja, não é uma consulta, é uma coisa, é uma formalidade para dizer, nós estamos fazendo uma consulta. E aí vem um monte de anexos, um monte de documentos, alguns muito técnicos, muito complexos, e depois você vai ir num Google Forms e escrever o ponto que você quer e qual é a sua sugestão. Como eles vão processar, não se sabe. Então aí começa o problema, entendeu? Mas é apresentada alguma proposta, alguma ideia, ou a proposta é nós não sabemos fazer e queremos repassar para alguém? É só isso que está em debate? Não, a proposta tem assim, ela vai recuperar os elementos que a gente vem trazendo, só que a partir de uma ideia de que a solução é privatizar, ou seja, a prefeitura não está conseguindo dar conta, nós vamos privatizar, porque dessa maneira vai ser mais efetivo. Aí eles elencam algumas das coisas que nós estamos falando hoje, dos diferentes, a coleta domiciliar, a coleta, e algumas metas. Mas aí vem o segundo ponto, que é o que nós estamos dizendo. Essa proposta é absolutamente insuficiente e frágil. Então, a proposta responde ao que Porto Alegre precisa? A resposta é não. Então, está sendo colocado um documento que não foi consultado, que tecnicamente tem uma série de problemas, e nós precisamos fazer uma mobilização para que esse tema seja discutido, porque saiu 4 de dezembro e até o momento nós não temos essa discussão. Estamos falando, como eu disse, dos resíduos sólidos de Porto Alegre nos próximos 35 anos. As parcerias público-privadas viraram uma obsessão dos governos do Rio Grande do Sul. Agora, no final do ano, o governo federal depositou uma quantia expressiva para ajudar o Estado em relação a cheias, a proteção contra cheias, e parece que o governo estadual pretende transferir a proteção contra cheias para a iniciativa privada. Ou seja, vai pegar parte desse dinheiro que a federação repassou e vai privatizar. Fagner, qual é que é a ideia de vocês, o plano de vocês? O que deveria acontecer? Bom, boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar aqui participando desse espaço, né? E pra gente do MNCR, né, Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras, que vem travando essa luta aí há mais de 20 anos na cidade, né, desde do início daquela lei da proibição das carroças, não sei se você se lembra, né, uma questão muito... Lei que era projeto do atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a lei que proibiu as carroças. Aprovada. Agora a gente conseguiu um leve respiro no final do ano passado, a prorrogação por mais um ano, né, mas faz parte dessa problemática como um todo. A gente vinha num processo de negociação e mobilização na sociedade para, depois de todos esses anos de sucateamento, né, de situação de precariedade das estruturas de trabalho dos catadores e catadoras na cidade, falta de investimento e reconhecimento pelo trabalho,
a gente vinha num processo de negociação com a esperança de a gente conseguir conquistar um contrato digno para as cooperativas e associações aqui na cidade através de uma mediação que se estabeleceu no Tribunal Regional de Justiça do Trabalho, né? E a gente conseguiu até as eleições garantir esse processo, inclusive segurar um pouco esse processo da PPP. Só que assim que acabou as eleições, na primeira sessão de mediação pós-eleições, a prefeitura se retirou dessa mediação, dando fim à mediação, né? Porque quando uma das partes não quer, a mediação se acaba. E na semana seguinte, a gente todos fomos surpreendidos com o lançamento do edital de consulta pública da PPP dos resíduos sólidos. Como a professora já falou, ela foi lançada num período muito difícil, né, final do ano, onde todos os recessos acontecem, questões de férias, né, enfim, tudo que envolve, e num prazo muito curto de participação social e sem condições quase nenhuma de a sociedade poder participar, né? Então, num primeiro momento, a gente identificou isso, né? Que foi colocado num momento inadequado e também não respeitou o que diz respeito à participação social, né? Não prevê audiência pública, por exemplo, nesse edital de consulta. Quer dizer, tem uma consulta pública, mas Que não é tão tem pública audiência assim, né? pública. Como é que rola isso? Como é que funciona? O único lugar que eles estão colocando como possibilidade da sociedade participar é um Google Forms, Ah, bom. né? Que tu Preencheu o responde. formulário no Google e Que tu responde uma perguntinha. Só que aí tu começa. Então, a primeira questão é esse, sabe? Uma inconsistência no processo, né? O momento que foi lançado, a inconsistência de modos de participação, né? E a segunda coisa é que quando tu começa a ler a proposta e ver o que de fato ela tem ali nesse primeiro momento, tu já começa a ver que não tem condições de tu compor uma proposta ou propor alternativas dentro desse formato que está proposto, dessa consulta pública e nesse formato de, tu vai lá, só preenche, sabe? É como a professora falou, é muito mais uma pró-forma para justificar um projeto que já vem muito bem elaborado e blindado e casado com as O que empresas. é para preencher ali, Fagner? O que dá para espaço para fazer o que ele nessa. Quando eles chamam para participação lá no Google Form, esse aí? O que é? Tu tem que colocar o item, né, que tu quer propor alternativas lá, tipo, item do edital, 4.1, não sei o quê. Aí tu propõe uma mudança, e aí é assim por diante. Aí tu vai ter que. Sim. E aí tu imagina, como a professora, são mais de 10 anexos na proposta. Tem o edital, tem o modelo de contrato, tem o termo de referência, tem o caderno de encargos, tem o plano de negócio referencial, e em todos esses documentos tem pontos que se relacionam. Então imagina tu propor uma alternativa. Por exemplo, uma das coisas, né, que a gente cita ali, a nossa exclusão do protagonismo nos serviços, né, que já está garantido por lei. Nos coloca só como triadores. Os catadores e catadoras só como triadores das unidades de triagem. Sendo que a legislação permite que a gente faça a coleta seletiva, a educação ambiental, a compostagem, entre outros serviços, né? Então isso perpassa todos esses documentos. Né? Em algum momento, em algum item lá, em algum artigo, tá lá, né, a exclusividade da concessionária em prestar a grande maioria de todos os serviços. E aí como é que tu vai fazer essa proposição de mudança, né? E aí em todo documento tu vai ter que repetir umas 1000 vezes nesse Google Forms a mesma coisa, sabe? Então é uma questão de processo mesmo, né? De equívoco de processo. Quantas pessoas ganham a vida em Porto Alegre atuando como catadores de resíduos? Mais de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas, quer dizer, são 7.000 famílias aí que dependem desse trabalho. Entre os catadores e catadoras de rua e os das unidades de triagem, né? Que a categoria é bem ampla e tem diferentes situações que ela se encontra, né? Tem uma grande massa que são os catadores e catadoras de rua, e tem um grupo de 400 a 500 pessoas que trabalham nas unidades de triagem, que são as estruturas, que a gente são 17, né? Não, 19, na verdade, aqui na cidade, que encontram-se em situação extremamente precária pela falta de Quantas investimento. pessoas conseguem ganhar, em média, por mês fazendo esse trabalho?
Depende muito da situação que ela vive, né? Depende muito também da situação, da estrutura que ela tem, do material que chega, né? A gente tem dos grupos que ganham menos, sei lá, de 500 a 600 reais, que são os piores, os mais precários, uns muito menos até. Mês, vocês estão falando. Isso por mês. Mês. Tem grupos que ganham mais de um salário mínimo. Um salário mínimo é muito variável, né? Mas o grande fator aí que cabe salientar nessa questão é que o catador e a catadora não pode depender só da venda do material reciclável. Porque o material reciclável ele está regulado por um mercado de commodities. Então, uma hora ele oscila, outra hora ele abaixa, né? Tá sempre oscilando, uma hora tá alta, outra tá baixa. Então, tem períodos do ano que a renda tá maior e outros tá menor por causa dessa oscilação do mercado. E o que a gente defende, e já tem conquistado em vários municípios do Brasil e do mundo, inclusive, é que o nosso trabalho seja reconhecido e remunerado, né? De acordo com qualquer outro trabalho, Como uma prestação de serviço. porque hoje em dia nós somos uma das poucas, não sei se talvez não a única categoria que trabalha de graça para a sociedade e não recebe nada. Em Porto Alegre, por exemplo, tem outras cidades que E já aí, nesse caso, seria remunerado pelo governo municipal, estadual, é federal, um contrato de prestação de serviço, né? com a prefeitura. Com a prefeitura. Isso já é uma realidade Já existe em alguns lugares? Sim, vários lugares. Por exemplo, a região metropolitana toda aqui já acontece isso. Nossas cooperativas já executam o serviço. Isso é uma das coisas que a gente fala muito nas reuniões com a prefeitura aqui de Porto Alegre, né? Pô, prefeitura da capital gaúcha, né? Maior cidade do estado. E aqui a mentalidade ainda é muito arcaica. Quer dizer, aqui sabe? no entorno, Canoas, São Leopoldo, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo. todas fazem esse Portão. contrato em que o catador atua como um prestador de serviço para a prefeitura. Isso, exatamente. E só aqui que era para ter. Aqui é 100% independente, são as cooperativas, com os catadores, e a prefeitura não. Não, a prefeitura Tem um contrata, contrato. né? Ela paga, né? Ela tem um contrato como se fosse com uma empresa. Só que Nas cidades aqui em torno. nessa Aqui cidade. também, Em as Porto Alegre? unidades têm contrato. O problema é que a prefeitura parte do pressuposto que as unidades, as cooperativas e associações recebem o material e que elas vão comercializar e que com isso elas vão viver. E era isso. Certo, ela Como não grande repassa. coisa, aí começou a repassar, aí repassa um valor pela estrutura, mas que é absolutamente insuficiente. Então, É. inclusive agora, nós, dia 9, vamos sentar de novo, tem um processo de... Essa mediação teve a ver com essa discussão dessa revisão do contrato. A prefeitura disse que, obviamente, não tem dinheiro. Para contratos com catadores e catadoras não tem dinheiro. E ela sustenta que é suficiente para que eles ganhem, assim, do tipo, um salário mínimo que já estaria bem. Mas, na verdade, não. Há toda uma série de questões que eu estava Tem- explicando. Então, há um contrato e esse contrato é E- parte do esse processo contrato de seria negociação. com a cooperativa, porque eu imagino que a prefeitura não queira aumentar o número de funcionários efetivos. Sim. Então, Existe um contrato com as UTs, que chamam aqui, que é as cooperativas que trabalham nas unidades de triagem. Só que é um contrato muito insuficiente que paga 5 mil reais, 6 mil reais para cada cooperativa. para ela distribuir. Entre 40 e 60 pessoas e ainda pagar o custeio do trabalho. É uma coisa ridícula, assim. Porque- sabe? É a cooperativa que fica com essa. Ela recebe esse contrato e ela que. Os catadores é ela que paga. Isso, é. Mas é insuficiente, né? Porque não custeia nem o serviço, né? E outro problema é a qualidade dos resíduos que vão para as cooperativas, porque estávamos falando, né? Não tem educação ambiental. Né? Quantas famílias é aqui muito mesmo, mal né? feito. As pessoas fazem uma triagem, Eu vi uma seleção correta dos resíduos. Então, eu vi uma tem reportagem. muito rejeito e um resíduo de baixa qualidade. Com a enchente, todas as associações, os catadores se queixavam que chegava coisa que não devia chegar. Então, é muito baixo. E aí, para isso, então, a prefeitura precisaria fazer uma verdadeira educação ambiental. Não faz educação ambiental, não cria as condições, mas acha que os catadores e catadoras nas Eu vi uma cooperativas reportagem na poderiam viver Globo News. na boa com Sim. esse material, sem reconhecer que eles estão prestando um serviço. Esse que é o problema, né? Eu vi uma reportagem na Globo News sobre esse assunto, acho que em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, foi no final de semana, em que eles mostravam que uma das grandes dificuldades
é que os resíduos, às vezes, chegam tão prejudicados Exato. que eles não podem ser aproveitados. Por exemplo, plástico, com muito resto de alimento. E também um dado que eu achei interessante, não sei se é o mesmo para vocês, mas no caso das pessoas envolvidas nessa reportagem, aquele produto que mais agrega valor é o plástico. Para eles era o plástico. Então, o que eles realmente conseguiam ter um valor maior pelo que eles podiam recolher para reciclagem era o plástico. Mas esse plástico nem sempre chegava em boas condições de ser aproveitado. O que é que vocês mais aproveitam na reciclagem, na coleta de vocês? São todos os resíduos, né? Tem uns que têm um valor mais agregado, por Por exemplo, o alumínio, O alumínio. né? Os metais preciosos, aí tem uma escala de valor, né? Aí os Uhum. plásticos, depois os papéis, depois as sucatas ferrosas. Uhum. Mas o que agrega mais valor é alumínio, apesar de que, por exemplo, que tem várias situações, é o que a gente tinha comentado. Os catadores de rua, eles coletam o que tem mais valor. Logo, o que tem menos valor é o que vai para as unidades de triagem. Porque o sistema ele não está conectado. Não existe um sistema, né, único, programado para funcionar. Ele é um sistema desorganizado e programado para justamente justificar o que está acontecendo agora, que é a privatização e a entrega de todo o serviço para uma concessionária, né? Então, o que acontece isso, né? O que chega, e aliado a isso, é essa questão de não ter um programa efetivo de educação ambiental, né? E isso tem a ver também com essa questão que tu coloca, porque faz parte de uma questão que eu acho que ela é estrutural nessa história, que é o modelo, né? O modelo de gestão de resíduos sólidos. A gente tem, historicamente, até 2010, meados de 2010, um modelo tradicional de gestão dos resíduos sólidos, que é pegar o quê? Enriquecer grandes empresas que financiam campanhas, né, eleitorais, e esse resíduo ele é enterrado, né? Vai para os aterros. E aí teve toda uma luta da sociedade para se discutir e implementar um novo modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o que é estabelecido na Política Nacional de Resíduos, que foi, né, implementada, sancionada em 2010. A partir de 2010 se começa uma disputa de modelos, né? O modelo tradicional, que é um modelo de gestão privatista, e um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, que está ali consolidado juridicamente pela PNRS. E é esses dois modelos que vivem assim em disputa para avançar, né? Infelizmente a sociedade ainda está muito devagar no desenvolvimento do modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, porque esse modelo tradicional ainda é, né, o que permanece e o que dá dinheiro para poucos, né? Concentra muito a riqueza, o poder, né, e o O conhecimento gerado pelo resíduo. PNRS é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. É a política Política nacional. Nacional, perdão. Política É Nacional a de Resíduos grande Sólidos. diretriz nacional É o para que que- todos os municípios têm que seguir, né? É a base. E ali está colocado esse novo modelo, aí tem vários conceitos inovadores, é considerado uma das leis mais avançadas do mundo em gestão de resíduos sólidos. Inclusive, essa política é a que dá proteção, digamos assim, às cooperativas e associações, porque ela estabelece que elas são um ator fundamental e que as prefeituras, aonde é possível, aonde tem essas organizações, ela deve trabalhar com isso. Então, por exemplo, nesta PPP, eles, o argumento, eles dizem, não, mas nós estamos respeitando, nós vamos deixar, né? Eles vão ficar. Tu estava me perguntando o que eles estão estabelecendo. Não, eles vão deixar. O problema é de que forma e como é que vai ser todas as outras partes do modelo, né? Mas só para dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é a que dá... E um dos argumentos, inclusive, é esse, que esta PPP, em muitos pontos, não está devidamente alinhada com essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Agora, professora, a prefeitura investe legal em publicidade. Há muitos anos. A gente está falando aqui que falta educação, né? Ambiental. Isso se usa nos veículos de comunicação, né? Em vez de ficar anunciando só outras coisas, né? Se trabalha com isso. E é muito raro. É muito raro. Olha, eu lembro, gente, tão raro propaganda sobre lixo. Eu ainda lembro quando eu era criança, que era do Sugismundo, lembra? Era uma coisa assim, tipo, não jogue lixo na rua. O cara saía caminhando, jogava papel, jogava um personagem que criaram. Tudo ele jogava. Então era uma coisa assim. É tão raro isso ter, que eu ainda, é a lembrança que eu tenho. Porque não se tem política sobre isso.
sobre coisas em geral, tipo educação ambiental, sobre pare na faixa de segurança, né? Qualquer coisa assim. Mas eu estou dizendo isso porque assim, porque a prefeitura anuncia bastante em praticamente todos os veículos de comunicação do estado, da cidade, no caso, na cidade. Podia, partezinha disso, trabalhar também essa questão da educação ambiental, né? Até porque nós tivemos uma enchente recente, né? O assunto tem pauta total, né? Sim, claro. Mas, na verdade, a questão da educação ambiental, ela é bem mais ampla e está muito ligada também ao próprio sistema, né? Hoje nós estamos até discutindo com os especialistas aí da universidade que trabalham com economia circular e tal, porque senão tu faz uma divulgação, já é alguma coisa, mas, na verdade, tu tem que fazer com que isso realmente gere uma ação que vai mudar. Então, uma das coisas que, por exemplo, os catadores e catadoras defendem é poder fazer o que eles chamam da coleta solidária. Porque se o catador que está fazendo a coleta entra em contato com a pessoa, explica, vê como é que está. Então, na verdade, isso tem que estar articulado de uma maneira mais integrada com as características de uma população. Aqui nós vamos fazer a propaganda de que maneira, de que forma, só para te dizer que sim, concordo plenamente, mas que também pensar em educação ambiental é pensar também na eficiência do sistema, porque, afinal de contas, de que maneira isso está articulado com um pensar um sistema que vai garantir que haja um aumento efetivo, né, É que desse quando eu vejo material. assim, E não eu temos, sou um né? cara da Esse é o problema. comunicação, então eu acredito muito no poder da comunicação. E eu acho que a transformação de qualquer coisa passa por informação. E eu acho que tem muito pouca informação sobre o trabalho dos catadores, sobre como é feito o trabalho em Porto Alegre, como as coisas acontecem. Eu acredito que uma população melhor informada ajudaria muito, né, Certamente, nesse processo. certamente. É nesse sentido que eu falo Agora, publicidade. se a PPP for aprovada, porque tudo indica que isso vai acontecer, infelizmente. Não, se é na Câmara de Vereadores, aprova qualquer coisa. Exatamente. Se for aprovada, quais são as grandes perdas que acontecem? Porque o que vai acontecer? Vocês vão continuar fazendo a coleta dos resíduos, vão fazer a triagem e a cooperativa vai vender para essa empresa que vai administrar a coleta. Além de não poder estabelecer essa relação contratual com a prefeitura, como nas outras cidades, em que mais há perda? Bom, eu vou dar um passo atrás, se tu me permite, falar um Claro. pouco sobre a questão do modelo tradicional ali, e que é uma coisa que a gente tem percebido e sempre gosta de falar, né? Esse modelo tradicional de gestão dos resíduos está muito assentado numa mentalidade escravista. Então, a gente tem presenciado em vários espaços que nós estamos indo discutir, negociar coisas óbvias, que é receber por um trabalho que a gente faz na sociedade em 2025 já. Ainda a gente não é visto e reconhecido como um trabalhador e uma trabalhadora. Perfeito. E quando muito, em alguns lugares, querem que a gente se contentem, o catador e a catadora, a receber um salário mínimo. Com a venda, contabilizando ainda a venda do reciclável. Como se receber um salário mínimo fosse uma grande coisa nesse mundo. Então é uma briga, antes de tudo, para se, sabe, por isso que a gente está aqui, está indo nos espaços e conclamando a população e a sociedade em geral, sabem, em fazer essa reflexão, em fazer essa discussão, sabe, para a gente poder mudar essa mentalidade, para poder também fazer a mobilização para mudar esse modelo e esse sistema do jeito que está. Né? Porque não dá para a gente ficar, todo lugar que a gente vai, tem que ficar reafirmando uma questão óbvia. Né, que a gente é um cidadão, que a gente é uma cidadã, que é um trabalhador e uma trabalhadora e merece ser reconhecido e valorizado como qualquer um e qualquer outra. Então esse é o primeiro ponto que queria colocar, assim, sabe? Porque essa mentalidade escravista está muito impregnada na gestão pública e por grande parte da classe média, sabe? Que fica justamente dando vazão e defendendo isso. E a gente precisa... Tu conseguir explicar pra gente, qual é a principal, como é que funciona nessas cidades aqui, que tu falaste que já existe um modelo, né, mais adequado, como Canoas, Esteio e outros lugares, qual é a principal diferença que existe aqui do modelo de Porto Alegre? Posso, daí eu tenho que responder a tua pergunta. Claro, vai lá, vai lá. Vai Vai chegar lá. Vamos lá, outra coisa, né? Nem sei quanto tempo a gente tem também, mas vamos lá. Não, temos tempo. Tá. Ainda temos bastante tempo. Tá, então vai ter tempo pra falar, a gente gosta de falar também. Bom,
Aonde tem coleta seletiva solidária, né? Primeira coisa que a gente precisa assim, deixar bem nítido é que existe um modelo de reciclagem, que é o modelo de reciclagem chamado popular, que a gente chama, que é a reciclagem popular, que é a reciclagem feita pelas organizações, pelos catadores, catadoras, em parceria com as comunidades. E existe a reciclagem tradicional, que é a reciclagem privada, né, que enriquece e concentra a riqueza, o conhecimento e o fator econômico gerado a partir do resíduo. Bueno. Nos lugares onde a gente conseguiu implementar o que a gente chama coleta seletiva solidária, que é o nosso modelo, que foi construído ao longo dos anos, desde a década de 80. A gente aqui é fruto de um processo. Eu nem pensava que eu ia virar catador. Nessa época já tinha gente inventando a coleta seletiva. Antes mesmo de chamar de coleta seletiva, né? Os catadores já inventaram isso antes mesmo de ter esse nome. Então, se criou esse modelo de coleta seletiva solidária. O que é isso? É a coleta seletiva feita pelas cooperativas e associações de catadores, né? Em parceria com a comunidade. É uma diferença de se fazer o serviço. A cooperativa ela é contratada pela prefeitura, né? Ela recebe todo mês para fazer um serviço como uma empresa, só que a execução do serviço ela é feita em parceria com a comunidade, com as entidades de apoio e com a própria prefeitura, né? O que acontece? Tem um programa de educação ambiental permanente, que é muito mais efetivo, que é o que a professora falava, a relação que se estabelece entre o servidor e o munícipe é muito mais real, concreta. Né? Ou o seu João lá do catador da cooperativa, vem aqui, não sei o quê. Estabelece esse vínculo, né, mais próximo. A geração de trabalho e renda é muito maior, né, porque tu consegue colocar mais pessoas, porque a lógica desse serviço na mentalidade das cooperativas é diferente, é cooperar, é distribuir, é agregar pessoas. E ao mesmo tempo também, nesse agregar pessoas e gerar trabalho e renda, acaba absorvendo pessoas que não têm mais espaço no mercado de trabalho. Aquela pessoa idosa, aquela pessoa analfabeta, aquela pessoa que hoje não teria condições de estar no mercado formal de trabalho, as cooperativas acabam absorvendo essas pessoas e dando uma nova oportunidade e continuidade de vida digna, né, através de uma renda. Então, isso é um outro aspecto. E tudo isso vai resultar numa eficiência maior do serviço. Então, se tu for analisar, por exemplo, Cruz Alta, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Portão, Uruguaiana, Santo Ângelo... Enfim, lembrei de algumas, né? Claro. Tem várias, mais outras. Os índices de reciclagem são muito maiores do que os índices onde existe a coleta seletiva privada. Então, isso demonstra que esse modelo ele é muito mais eficiente para a cidade, né? Santa Cecília do Sul, que faz compostagem, enfim, tem vários outros exemplos, né? E tudo isso a gente fala e demonstra para a prefeitura, né? Que existe uma outra forma de se fazer. Né? Aí entra a questão de ter a vontade política para se fazer. Né? E no caso de um contrato com uma prefeitura dessas que tu citaste, a prefeitura faz o contrato com a cooperativa, ela vai repassar um valor para a cooperativa que vai pagar o trabalho de todos aqueles que atuam para a cooperativa e o material coletado vai ser vendido pela cooperativa ou já está, digamos, coberto pelo valor que a prefeitura... Não, é da cooperativa, ela vende e faz parte da receita. E quem são as empresas que compram esse material? São várias empresas, né? Aí depende do nível de organização de cada cooperativa e das cooperativas regionais, né? Se ela consegue, porque tem toda uma cadeia produtiva da reciclagem, né? Que começa ali com o catador, passa pelos pequenos intermediários, que são os atravessadores, que a gente chama, é como qualquer outra cadeia produtiva, né? Os pequenos intermediários, os atravessadores... Aí tem os grandes aparistas, a pré-indústria, a indústria e por aí vai. Então tem cooperativas que já conseguem avançar. E se coletar mais, tem espaço para vender mais? Tem. A demanda sempre vai ter, tem espaço para todo mundo também, sabe? Tem muita demanda. Mas o problema é o que eu estava falando, né? Que tem que ter qualidade.
E aí são todas as outras fases, né? Tem que Claro. também tem Tem a, que- um a investimento, destinação, né, por isso para que ter estava chamando condições de fazer o gestão serviço, integrada. né? Gestão integrada dos resíduos, né? E Porque onde é que está essa parte anterior, prof? é, Para chegar com qualidade. eu falei, né, não, que nós estamos falando, a parte do cidadão, né? Não só do cidadão, porque você vai ter também, isso é outra coisa, né? Tem grandes produtores, né, de resíduos, as empresas, os condomínios, né? Então, na verdade, é pensar em todo esse sistema, que não é só o Claro, pequeno produtor, claro. o produtor individual, mas aí tem que fazer. Empresas, Tem que, fábricas, né? aqui, não sei como é que você. Na URGS, a gente estava discutindo a partir desse debate, nós vamos ter que revisar, porque lá tem, né? Tem as lixeiras que tem, supostamente, e todo mundo joga para qualquer lugar. Uhum. Então, né, como é que tudo. E tem também o que é reciclável, o que não é. Eu tenho Uhum. aprendido muito nas conversas dos catadores e catadoras, quando eles dizem, agora inventaram um plástico que é bem bonitinho, rosa. Esse plástico, ele praticamente não gera renda para nós, porque como vem de várias cores, a gente, para acumular, para poder vender, não tem. Então, tem várias outras que dizem que é e que não é. Certo. Supostamente tu está levando para o lixo correto, não é. Porque ele vai chegar lá e não vai poder ser triado. Então, é isso que eu estava Sim. falando, né? Tem os diferentes produtores dos resíduos e tem esse sistema que tem que enxergar. Agora, para nós que estamos aqui falando, para os ouvintes, é fazer a triagem corretamente dentro de casa, né? Então, o que é resíduos que vai... Inclusive é isso, a gente acha lixo. Lixo é o que se descarta, e, na verdade, mesmo os materiais orgânicos têm toda a compostagem que pode ser feita. Então, essa é uma mudança. Nós temos 7%, tem países que tem 47%, 50% é um material que não vai para o aterro. É o que estava dizendo o Fagner, né? Qual é o modelo tradicional? Jogo lixo e vai tudo para o aterro. E lá vai poluir rios, vai fazer... E, na verdade, o que nós estamos falando é de uma gestão integrada que vá desde a reduzir, né, até fazer a destinação correta desses resíduos, O né? princípio, se eu bem entendido, que vocês estão sustentando, que parece bem interessante, é que a coleta e a reciclagem são extremamente importantes para a sociedade e que, portanto, a sociedade deve remunerar as pessoas que trabalham, que fazem essa coleta. E que não basta vender o material coletado para ter essa remuneração adequada. Assim, como exercício, tentando comparar a renda que se obtém em Porto Alegre e numa cidade como Novo Hamburgo. Tu estavas dizendo que alguns ganham em Porto Alegre 500, 600 reais por mês. Vamos imaginar que a média seja um pouco melhor. Qual é assim a diferença em relação à remuneração que se obtém em Novo Hamburgo em função do contrato com a prefeitura? Tá, não vou saber te falar exatamente, Sim, né? Mas mais ou menos, aproximadamente, claro. aproximadamente, sei lá, cerca de 3, 4, até 5. Depende muito do mês, porque o que que acontece? O contrato paga o serviço, né? Aí Uhum. tem o custeio e uma parte vai para a força de trabalho. E aí depende muito quanto que se produz aquele mês também, né? E a Uhum. questão da oscilação no mercado, né? Mas o pessoal lá ganha relativamente bem perto das pessoas daqui, por exemplo, né? E vocês, obviamente, já tentaram convencer a Prefeitura de Porto Alegre a adotar esse modelo que outras cidades adotam. Quais têm sido os argumentos da Prefeitura para não aceitar essa proposta que parece tão mais avançada e justa? O principal é a questão de não ter recurso, né? É o mantra da Prefeitura de Porto Alegre para tudo, né? Diz que não tem recurso para isso. Só que ao mesmo tempo ela investe milhões na containerização. Não sei se vocês se recordam, perto do final do ano passado, foi anunciado um novo investimento. Não vou falar um número aqui porque vai me falhar, não sei se eu tenho, né? Mas era milhões numa nova etapa de containerização na cidade. Sendo que é um modelo que está comprovado Os que containers pelas ruas para botar ali é dentro. que É não aquilo que eu funciona. estava Aquilo que falando, nós né? estávamos Que é falando. não sugerar. Que é um Fica negócio- tudo pela volta. que é um Exato. negócio que não funciona. Daí agora vão botar mais esses novos aí, vão botar fechado para que o catador não Não possa, tem acesso. não tenha acesso. Como se o catador e a catadora fosse responsável pela ineficiência do
do sistema de limpeza pública, né, de Porto Alegre. É um absurdo tudo isso, né? Ah, e tem esse elemento é importante salientar aqui, né? Existe um processo de criminalização da gente. Além de não reconhecer o nosso trabalho, a gente é criminalizado por ser catador e catadora, né? Dada essa coisa aí do container, a lei de proibição. Então a prefeitura, ao invés de dar uma proposta de ter uma política pública que invista nos catadores e catadoras, que invista na potencialidade da reciclagem para a cidade, ela faz o contrário. Que o anterior, aquilo que tu perguntava, é isso, tem que ter política pública. Cada um e cada uma tem uma responsabilidade, né, nesse todo, nessa coisa dos resíduos sólidos, que é o que a própria PNRS diz, né, a gestão compartilhada. Só que o Estado tem uma função maior, porque ele tem a função dele é implementar a política pública, né? Então ele precisa implementar a política pública. Implementar a política pública é investir, né? Ter investimento num modelo que de fato seja eficiente para a sociedade, né? Então é isso que está faltando aqui em Porto Alegre. Eu queria chamar a atenção de uma, se me permitem. Claro. Tu perguntou sobre, bom, o que é a perda hoje, né? Porque, Sim. na verdade, nós estamos falando esses grandes atores que são os catadores, mas se toda a gestão de resíduos existe por 35 anos. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que, na verdade, eu entendo, e é assim, né? Que há um modelo de PPP que tá na moda e está indo de uma maneira bastante Horrível. avassaladora, né? Por tudo que é lugar. Mas a primeira coisa é chamar a atenção para dizer, olha, vamos nos perguntar, essa PPP realmente é a solução para Porto Alegre? Não estamos dizendo, não é. Não, é necessário. Então, o que nós estamos dizendo assim, não, ela teria que parar para se pensar melhor. Nós estamos em um momento que Porto Alegre lançou um plano de meta em relação ao meio ambiente, depois da enchente, há uma conscientização maior em termos do que isso significa. Então, a primeira coisa que com essa PPP seria nós perderíamos uma ocasião de fazer um debate estratégico, verdadeiramente estratégico. Isso é uma perda significativa em uma cidade que se pretende, hoje em dia, cidade da inovação. Nós estamos falando, hoje estamos dizendo isso não é inovador. Esse é um modelo muito clássico, muito tradicional, que no final está se propondo 15%, 17% depois, em 35 anos, passar de 7% para 17%, 35 anos de reciclagem. É uma miséria. É vergonhoso que se coloque essa meta para uma cidade como Porto Alegre, entendeu? Então eu te diria, a grande questão seria chamar essa atenção. Gente, vamos parar, vamos debater. Ninguém está dizendo que não é necessário pensar e reorganizar os resíduos sólidos do Porto Alegre, mas é necessário fazer um modelo que funcione. É um modelo que funciona e para isso tem experiência no mundo todo. Então, há experiências que já não deram certo e está se insistindo aqui em experiências que já não deram certo. Então, eu te digo assim, primeira coisa, vamos tentar chamar a atenção vamos dar uma pausa e vamos aprofundar o debate para fazer uma proposta verdadeiramente à altura do que Porto Alegre está precisando. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Só para dizer que já estamos quase no finalzinho. Vocês têm ideia de que empresas pretendem participar dessa licitação e fazer a gestão desse serviço? São, por exemplo, empresas ligadas à compra do material ou são empresas que vão tratar simplesmente da gestão e vão fazer revenda? A gente tem fortes suspeitas, né, de quem serão as empresas que estão aí se colocando como alternativa para assumir esse serviço. Mas essa tua pergunta é boa para a gente colocar um novo fenômeno, se dá para se chamar assim, que está acontecendo, que são as empresas que fazem a gestão dos aterros sanitários. E aqui no estado a gente tem um monopólio, né? Não sei se vocês conhecem, de uma única empresa que faz a gestão de todos os aterros sanitários, né, aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a empresa, Fábio? É a CRVR. E agora, recentemente, no ano passado, ou no anterior, se não me falha a memória, implementou uma planta de triagem mecanizada em São Leopoldo. E ela está implantando e vai implantar mais 4 ou 5 no estado.
que isso significa? Que essas empresas agora, isso está acontecendo também em outras partes do Brasil, né? Essas empresas agora estão querendo assumir também a única parte e o resto que sobrou para os catadores e catadoras do todo, sabe? Tipo, já estão entrando no comércio de venda de materiais recicláveis. Né? Já estão e com isso cria uma concorrência desleal para o sistema de coleta seletiva. Então é uma coisa muito bem orquestrada, né? A gente tem um sistema público falho, com baixo investimento, que não funciona por intencionalidade política, e por outro lado, essas grandes empresas que detêm o capital estão investindo em assumir esse serviço. O que acontece? Elas implementam essas grandes plantas, não tem coleta seletiva eficiente, porque vai tudo misturado. A justificativa é, manda para essas plantas porque a gente quer aumentar a vida útil dos aterros sanitários, né? Já que está vindo tudo muito misturado. Não que nós não queremos concorrer com a coleta seletiva, mas estamos criando uma alternativa aqui para aumentar a vida útil dos aterros. E aí esse resíduo vai para lá e o volume é muito grande. Então o volume que se tira ali de resíduo reciclável é muito maior que o da coleta seletiva. Isso gera capital para a empresa. E ela começa a vender o material reciclável, ela começa a vender os créditos de logística reversa, que é um outro mercado que tem no país, e já se prepara para o mercado de créditos de carbono, que é o próximo passo que a gente vai viver no nosso país agora, que é esse mercado do crédito de carbono. Então, tá tudo muito Interligado. muito interligado, sabe? Essa questão toda aí. Então, por isso que a gente está dizendo assim, vocês acham que esse modelo de Porto Alegre é bom, funciona? Não, não é bom, não funciona. A PPP vem para trazer uma solução, segundo a prefeitura, teoricamente, do jeito que ela tá, não. Do jeito que ela tá vindo trazer uma continuidade nesse modelo. Então é isso que a gente quer trazer para a discussão, para o centro da discussão. Né? A PPP é necessária? A gente acha que não. Mas se a PPP vem para... Por que ela vem, então? Né? Segundo a prefeitura. Vem para solucionar um problema. Será que ela soluciona esse problema? Até 21 de fevereiro, né? Ou se ela mantém esse modelo. Nossa, a gente entrou com um pedido com uma ação civil pública com um pedido de liminar para estender esse prazo. Estender o prazo. Então, por enquanto, tá até 21 de fevereiro, mas a gente está esperando uma mobilização para conseguir um maior espaço. E em todo o processo, viu? Porque depois também, para que haja audiência pública, para que haja para que seja respeitada, né, o Estatuto da Cidade e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a participação e o controle social como um elemento importante. E a gente não falou dos furos em relação também a toda a questão da fiscalização. Então, é isso, ampliar o prazo. Ainda estamos esperando porque a prefeitura foi intimada para dar uma resposta em 48 horas. Eles ampliaram o prazo ao 21 de fevereiro, mas essa é a primeira briga. Então, a primeira expectativa é gerar uma mobilização para pedir, olha, o que nós queremos é que um problema sério, um problema complexo como esse seja tratado com a devida seriedade para que nós tenhamos um modelo adequado para a cidade de Porto Alegre. Professora Ana Mercedes, muito obrigado pela participação. Fagner, muito obrigado. Próxima vez nós vamos convidar a professora Ana Mercedes para falar da Nicarágua. Nicarágua. Ela é nicaragüense. E lá na Nicarágua, atualmente, é uma ditadura bastante obtusa. Aliás, o prefeito poderia se manifestar o que ele que acha que é lícito defender ditadura, o que ele acha da ditadura da Nicarágua. Essa da Nicarágua ele não deve gostar porque é pretensamente de esquerda. Exatamente. Sim, até ele fala sobre que é a liberdade de expressão, como é que é? Você vê ditadura militar, não, ditadura e comunismo. E comunismo, exato. Comunismo. Exato. Isso Tá aí. Tá bem, Fagner, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom, hein? Aprendemos bastante. Excelente. A URGS está mais leve, prof, com a troca da reitoria, lá, tá mais tranquilo, né? O vice-reitor, meu colega lá
do curso lá. É do curso. Então a gente está bem contente, né? Porque Terminou na verdade agora, inclusive, há uma abertura, nós como universidade estamos nesse processo de dizer, olha, nós temos um papel para fazer esse estudo, para poder aprofundar esse debate. E esse é o nosso objetivo agora também, criar um grupo, temos um grupo interdisciplinar que está se formando para poder contribuir com essa reflexão e fortalecer todos esses processos. Agora, na questão ambiental, é uma prioridade também lá da universidade. A URGS Então, deixou de ser zona de influência do Bibo Nunes. Pô, nós tava mal, hein? Obrigado, professora. A produção foi da Laís Escher, a técnica hoje do Joseph Matheus Areço. Só. Eu vou te dizer uma coisa, seu E nome o é Diego tá de diplomata. férias. O Diego tá na mordomia. A Aline Adolfs, a nossa coordenadora de comunicação, e o Sérgio Off, diretor da direção de comunicação aqui do nosso Cid Bancários. O Do Lado de Cá volta na semana que vem. Curte, compartilha e deixa teus comentários aí, tá? O que tu achou desse papo aqui. Valeu, tchau, tchau.